E agora nós vamos já nos preparar para o próximo painel. Eu quero trazer brevemente aqui uma reflexão. Um dos nossos painelistas falou do Peter Senge, falou da quinta disciplina. E o Peter Senge, ele fala que o propósito é aquilo que captura a intenção e o esforço para alcançar os objetivos. É a sua marca pessoal e aquilo que faz brilhar os olhos. Não é o que você faz, mas sim como e por quê. Então, a governança, ela não está separada do propósito. O propósito, ele faz brilhar os olhos, ele faz o coração bater mais forte. Mas a governança vai auxiliar no como e no porquê, para que os resultados, eles de fato sejam efetivos. E agora, sem mais demoras, nós vamos para o segundo painel dessa manhã, um painel extremamente importante, porque ele vai tratar do ESG como critério de desempate. A ideia é nós refletirmos sobre como as empresas enxergam maior valor nas organizações da sociedade civil que incorporam estrutura de governança e práticas de ESG. E como da primeira vez, não vou tomar o tempo aqui detalhando, vocês viram que as biografias dos nossos painelistas são fantásticas, então elas estarão aqui em destaque no telão. E eu quero convidar os nossos participantes. Convido ao palco, por favor, André Coutinho, sócio e líder de advisory da KPMG Brasil e América do Sul. Seja muito bem-vindo, André. Convido também Bira Miranda, diretor executivo da IP Consulting. Seja muito bem-vindo. Mariana Laranjeira, conselheira sócia-diretora da Amcel Iara e cofundadora do Instituto Elas no SD. Muito bem-vinda. E Daniela Garcia, CEO do Capitalismo Consciente. Bem-vinda também. Gente, as palmas estão desanimadas, né? Esse painel aqui merece palmas. E, gente, para mediar esse painel, eu quero convidar nosso presidente do Conselho de Administração da Engaja Brasil, Cyrille Schneider. Por favor, Cyrille. Bom dia a todos. Muito bem. Vamos introduzir um pouquinho esse tema, né, que é ESG como critério de desempate. A gente está num contexto onde realmente a questão da segurança, ou até de repente a insegurança é cada vez mais importante. Essa questão da transparência, eu acho que ela é fundamental hoje em dia. A gente tem acesso a cada vez mais informações nas redes sociais, a gente tem informações na internet, a gente tem IA agora florescendo para todo que lado. Como que a gente se posiciona com relação a isso, né? E como que isso realmente vai impactar o investimento social de forma estratégica, né? Então, muito bem-vindos a todos vocês aqui, um prazer, uma honra poder ter vocês aqui. E vamos à nossa primeira pergunta para o Bira e para Daniel. Tem uma polêmica, gente, sobre esse negócio de sem fim lucrativo, né? Uma ONG, as OSCs são sem fim lucrativo. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer que não tem sustentabilidade sem generosidade. Será que a gente está aqui só para pagar as contas? Será que as ONGs só têm que pagar as contas? Como que elas prosperam, essas ONGs? Então, justamente, a pergunta para vocês é o quanto justamente essa maturidade em ESG ela pode ajudar justamente a desenvolver modelos mais sustentáveis e mais perenos. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu acho que a maturidade das instituições ela é fundamental, principalmente quando a gente olha um recorte que eu vou trazer aqui, que eu acho que ele é fundamental para que os demais colegas possam desenvolver, que é quando a gente olha para as fontes de sustento das instituições e a gente vê uma queda de confiança de quem doa, porque o cenário atual ainda majoritariamente as instituições são financiadas por doação.
E a última pesquisa do IDES sobre o perfil do doador brasileiro traz um dado que, para mim, ele é muito assustador, porque em 2020, 12% das pessoas não doavam porque não acreditavam no bom uso daquele dinheiro e não conseguiam ver as instituições comprovando com fatos e dados que aquele dinheiro foi bem usado. 2020, 12%. A última edição do Instituto, do IDES, da pesquisa, foi para 38%. Isso passou a ser o principal motivo de não doação. Acima, inclusive, de não tenho dinheiro para doar, que ficou ali empatado tecnicamente com 37%. Então, quando a gente fala de maturidade dos processos, das pessoas que gerem, da parte de compliance, de governança, a gente está ajudando a construir autoridade, reputação, e isso é jornada. Né? Você não chega numa loja e me dá 30% a mais de reputação, isso não existe. Então é fundamental ter maturidade, ter compliance, ter lastro, para que a gente consiga reverter esse cenário que não vai acontecer de uma hora para outra. Muito bom. Gostaria de complementar dizendo que no terceiro setor, quer dizer, na verdade, em nenhum lugar não existe causa e propósito se não existe investimento. E a gente precisa amplificar essa visão, porque no terceiro setor, quanto mais investimento, mais você amplifica a própria causa. Para além disso, existe uma questão de profissionalização da própria operação da maioria das OSCs, que é fundamental para que a gente consiga cumprir a nossa causa e o nosso propósito com a maior habilidade possível. Então, é fundamental que a gente entenda que o investimento é substancial, ele subsidia a própria operação e ele vai fazer com que a ONG no longo prazo faça uma outra coisa ainda maior, que é, além de atender a sua própria causa, é começar a atuar em conscientização e educação, que é como se fosse o preventivo da própria causa e do próprio propósito. O olhar 360 para isso é fundamental. E a questão reputacional, sem dúvida nenhuma. Quando você trabalha com uma organização que está bem fundamentada em governança, que está atendendo todos os requisitos, você está blindando a própria autoridade que ela tem sobre a causa e está blindando a reputação dela e de quem investe nela. Uhum. A transparência é uma prova social, digamos assim, de idoneidade. Então, a gente precisa olhar para ambos os lados. Então, para mim, não existe terceiro setor sem investimento, sem lucratividade. O lucro precisa existir para que a gente consiga subsidiar toda a operação e o profissionalismo, e tudo isso sedimentado numa governança de altíssimo padrão para trazer conforto e transparência a quem está colocando o dinheiro e para que o universo todo dessa própria organização se mova e se blinde reputacionalmente. Muito bom. Eu trabalho também há muito, desde que eu me entendo por gente no terceiro setor, desde pequenininho. E eu sempre tive um pouco esse discurso também. Quando a gente fala de investimento, não é só dinheiro também, é profissionalismo, é mão de obra, é competência. E não é porque eu sou voluntário que eu tenho que fazer mais ou menos, que eu tenho que fazer, não, eu vou dar um jeitinho. Não, eu tenho que ser profissional. Então, acho que dentro desse investimento a gente tem que colocar também competências, recursos também tecnológicos. A tecnologia tem que nos ajudar nesse sentido também. E tudo isso custa. Um propósito que não tem investimento fica no sonho, fica nas ideias. A gente tem que concretizar isso, né? E isso passa por investimento de pessoas, de horas de trabalho e de investimento também em dinheiro e recursos, né? Muito bem. Falando agora com o Coutinho e a Mariana, na visão de vocês, o que falta hoje, justamente nas OSCs, em termos de governança, de ESG? O que está faltando? Primeiramente, obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos aqui por participarem. Eu quero dizer que a KPMG está muito honrada em apoiar a Engaja Brasil. É uma honra estar aqui. E essa história
da Cristiane Almeida, não sei se ela tirou do meu currículo. Eu coloquei ali que eu fui trainee da Cristiane como parte do meu currículo, ela tirou. Então eu quero fazer um protesto aqui, que o meu currículo foi alterado. A Cris era uma profissional. A época que eu comecei em auditoria ainda, né? Depois eu migrei para consultoria, já estou na KPMG há 32 anos. Sérgio, parceiro aqui, tornamos sócios juntos em 2005, né? Sérgio, uma belíssima viagem para Atenas, né? Muito boa. Quando eu comecei lá na auditoria, era mais ou menos assim, né? Se vira, pega lá o manual de auditoria e tal, acrescentava, explicava ponto a ponto. Então, ela já tinha esse propósito de educação lá atrás. Então, obrigado, Cris, por todo o apoio que você me deu. Se eu, de alguma forma, puder retribuir, estarei sempre à disposição. O Fabiano fez aqui um discurso muito bacana, mas ele acabou pegando boa parte do que eu ia falar. Então, eu vou improvisar um pouco aqui, porque eu acho que concordo muito com o que ele falou. Eu também fui professor da FAP, lá no curso de MBA, e eu fazia um negócio lá que eu irritava um pouco os alunos, né? A maior parte deles executivos, que era pegar o COSO e pedir para eles fazerem um gap analysis. O COSO, acho que todo mundo conhece, mas é uma organização que foi criada em 1992, né? Committee of Sponsoring of Organization, by Tridway Commission. Tridway era o nome do presidente da comissão. Então ele criou um modelo de ambiente de controle. Eu trabalhei com isso 20 anos na minha carreira, né? Minha área de atuação é governança, risco e compliance. Então eu pegava aquele COSO e falava para os alunos, né? A maior parte ali era a formação de MBA, era MBA, né? A maior parte executivos, né? Diretores financeiros. E falava, eu queria que você fizesse um gap analysis da tua estrutura, grandes corporações, com o que nós temos no COSO. E o pessoal olhava o material, achava meio básico. E eu falava, mas faça o exercício. Vamos ver o que vai dar, né? Tinha um certo protesto, né, no começo, mas depois, ao final, vários deles diziam, olha, identifiquei vários pontos interessantes de desenvolvimento. Então, na hora que a gente olha para esse cenário do que a gente precisa avançar, a gente precisa ter estruturas, ambientes de controle muito sólidos. Que abordem, além dos tradicionais riscos e controles internos e governança, que a gente já falou bastante, o Fabiano falou bastante aqui, que é o que eu ia mencionar, mas também aspectos comportamentais, questões importantes de conflito de interesse. Os casos de aproximação com crime organizado, eles têm crescido a cada dia, a gente tem que tomar cuidado com isso. O terceiro setor pode ser uma vítima desse tipo de aproximação. Eu tenho visto vários casos, né? A gente faz todo um trabalho ali de due diligence inquiry para saber se pode ser um cliente ou não. Tem muita coisa próxima, a gente tem que tomar cuidado com isso. Obviamente, aspectos regulatórios, né, que o Fabiano também comentou aqui, quando a gente tem acesso a dinheiro público, mas talvez eu diria que o mais importante deles é o reputacional. O grande receio, muito bem comentado pelo colega, é a preocupação de uma empresa que vai investir, de se alguma forma aquele investimento, eu acho que tem outras questões também associadas, geralmente não financeiras, mas o mais importante, eu quero fazer o bem, mas esse bem vai me trazer algum mal? Vai, de alguma forma, manchar a minha reputação? E a resposta ela tem que ser muito taxativa, muito clara, muito direta de que não. Porque se tiver alguma dúvida, esse investimento não vai acontecer. E aqui eu queria talvez fazer um último comentário, já me cedi aqui, que é a questão do papel do conselho. Estava conversando com o Antônio ali sobre a questão do propósito dos conselheiros, né? Ele sem viés religioso, mas o conselheiro que atua no terceiro setor, ele tem um trabalho ali meio como de jesuíta, né? De você fomentar isso dentro dos conselhos. Eu recebo muito pedido de colegas de conselho, a KPMG tem vários fóruns que participam os conselheiros, talvez o mais conhecido é o Audit Committee Institute. Quem for conselheiro quiser participar, é só entrar em contato. O terceiro setor acaba sendo uma porta de entrada para esses conselheiros, porque é mais difícil você entrar numa companhia aberta, numa grande organização, e o terceiro setor te dá ali um caminho, né? Um primeiro momento. Eu estava comentando com o Antônio, ele concordou comigo. Se você fez esse caminho, desculpa dizer dessa forma, mas existe uma obrigação moral de você continuar apoiando o terceiro setor. Você se beneficiou, depois você tem que devolver, né? Então, acho que talvez diretamente na questão do ESG, você ter essas plataformas muito bem definidas, e eu acho que hoje em dia o grande risco é a questão reputacional e essa problemática que hoje em dia a gente tem no Brasil,
com a questão do crime organizado e com quem são os investidores, fazer uma excelente avaliação antes de aceitar qualquer tipo de abordagem. Legal. Não, é justamente por isso que na Engajo, quando uma OSCA se cadastra, ela começa com uma due diligence, justamente para poder mitigar esse tipo de coisa, né? Por favor. Alô? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer estar aqui. Cris, obrigada pelo convite. E também é um orgulho ser aí nomeada primeira conselheira embaixadora da Engaja. Desde o ano passado, quando eu tive o prazer de conhecer a Cris, a Engaja, através do André Winter, né? Foi ele que me apresentou. Eu fiquei muito feliz. E eu acredito que não só o painel anterior, mas também agora o painel já falou bastante sobre o que falta, né? E a pergunta acho que é o que falta? Falta essa transparência, né? Que eu acredito que a Engaja Brasil vem muito com essa pegada da transparência. Eu fui uma investidora social dentro dos fundos onde eu atuei e com certeza na análise de riscos de onde você vai de fato colocar ali o dinheiro de um investidor, muitas vezes até estrangeiro, você tem que ter toda essa due diligence, todo esse cuidado para as questões de riscos, de reputação, de imagem. Mas desde o ano passado eu me tornei cofundadora num instituto. Então agora eu visto também, né, o outro lado da mesa. Eu estou do outro lado da mesa, né? Assim como o Cyrille comentou, também sou engajada em questões do terceiro setor desde a infância, mas desde o ano passado, de fato, assumindo aí a posição de cofundadora de um instituto. Já somos membro da plataforma da Engaja, logo de cara também, já logo, né, acredito muito fielmente assim, no projeto. E vejo que, sabe o que falta, Cyrille? Você tocou num ponto relevante. Falta a questão de profissionalismo, principalmente na questão do voluntariado, né? Porque eu acho que tem que passar, como nós falamos no Brasil, tem que passar um pouco a fase da arrebentação. Principalmente quando você faz eu, no meu caso, sou cofundadora e muitas vezes sou um eutrocínio, né? Então, quando você passa aquela fase de arrebentação, né, do mar mesmo, convidando até mesmo pessoas da sua confiança para profissionalizar o seu conselho, a gestão de tempo, porque é o que você mencionou, não é um meia boca. E a gente, né, hoje todos nós temos, acho que o maior ativo de todos nós é de fato o tempo, a gestão desse tempo e aonde que você vai priorizar o seu tempo, né? Conciliar não só a sua família, mas também esse engajamento no terceiro setor e também nas suas atividades normais de trabalho. Então, eu acho que esse ativo tempo, para quem principalmente está atuando, é muito importante, né? E acho que é um ganha-ganha. Acho que já está mais do que claro, o pessoal que a Engaja Brasil veio assim, para transformar o terceiro setor, para profissionalizar, para mitigar risco de imagem, mitigar risco tanto para o investidor social, como também para aquele empreendedor social, para poder alcançar, crescer e fomentar e ampliar o seu propósito. Acho que esse é o grande objetivo aqui da Engaja. Acho que ninguém que está aqui hoje presente discorda disso, né? Por isso que eu não quero me ater a isso, porque foram os dois painéis, mas eu acho que a gente pode fazer um papel inverso de olhar para dentro de nós. Independente do papel que a gente escolha, qual é o meu ativo de tempo? O que eu vou priorizar, né? O que eu consigo, de fato, evoluir? E fazer de forma profissional, de forma, né, responsável e tudo mais. Eu acho que quando a gente fala do que falta, às vezes a gente pensa muito rapidamente a processo, a recurso, mas queria até ir mais longe. O que nos falta em termos de motivação? O que nos falta em termos de engajamento? A gente fala de Engajar Brasil, de engajamento. O que faz com que as pessoas realmente queiram isso? Eu acho que não tem mudança sem consciência. Então, o primeiro passo é gerar essa consciência. A gente não vai mudar, a gente não vai querer fazer uma coisa que a gente nem sabe o que é, né? Então, acho que tem um papel educacional muito forte para ser feito ainda, uma conscientização, e todos vocês realmente são convidados a participar dessa conscientização, para que realmente a gente comece a querer profissionalizar tudo isso, né? E vai passar pela gente, tudo isso, né? Justamente, para ir na nossa terceira pergunta, é justamente o quanto essa maturidade
em ESG, em governança, em tudo isso, vai tornar realmente mais eficiente os projetos, porque, de novo, já que a gente não tem lucro, a gente tem que ter um retorno em algum lugar. Nosso retorno ele vai ser no impacto, né? Então a gente está falando de eficiência, a gente está falando de performance, né? Todo mundo vem aqui do mundo corporativo, né? Quais são os KPIs que a gente tem, quais são os indicadores que a gente tem de performance dentro do terceiro setor, e como que justamente a gente pode reforçar justamente ainda mais essa questão da maturidade para ter mais eficiência. Você quer falar, Daniela? Eu quero complementar. Eu acho que o que falta, além da conscientização, obviamente, é um alinhamento de valores. Acho que, por exemplo, conselheiros e voluntários precisam estar naquela organização porque tem um alinhamento de valores com aquela organização. Você não pode sentar numa cadeira de conselho de uma OSC porque você está sentado naquela cadeira porque abriu aquela vaga. Você precisa acreditar naquela causa. Porque aquela causa será uma bandeira. E se você não acreditar naquela causa, você não vai se mobilizar e muito menos priorizar tempo para que aquilo, de fato, seja relevante. E a questão da conscientização, acho que passa pelos 3 pilares. Existe uma questão de conscientização das organizações, de que são negócios, e aí vou complementar a sua frase, me permita. Não é que a gente não gera lucro, a gente gera lucro, o que a gente não faz é distribuir lucro. Então a gente gera lucro porque a gente precisa pagar essa operação, e quanto melhor for a operação, melhor. Né? O lucro é reinvestido. Né? Exato, a gente sobe a barra. Uhum. Então a conscientização da organização precisa passar por isso. Eu preciso ser uma organização lucrativa. E aí, obviamente, a gente entra na questão de não ser apoiada em doação de pessoa física, em articular bem com o segundo setor. Uhum. E mais do que isso, de ser a tal da tecnologia social, digamos assim, que as empresas precisam para entregar impacto socioambiental. E vou além, nessa reflexão, vamos lembrar que direito e legislação andam depois do que a sociedade civil precisa. Portanto, boas organizações com governança de alto nível serão, no mínimo, holofotes para onde o governo pode colocar política pública. Por isso é que eu acredito que o que falta é essa conscientização e a maturidade de alinhamento de valores de fato. Da onde a gente está pisando e como é que a gente pode contribuir. Gostei desse ponto em que justamente a governança, o direito, tudo está a serviço da causa, né? Não ao contrário, né? Tá depois. E às vezes a gente inverte a coisa, né? Então acho que é muito bom. Quando na verdade é o nosso movimento que faz. Muito bom. Bom, eu tenho uma visão, porque eu atuei 26 anos no mercado de comunicação e marketing com inúmeras multinacionais. Atuei 5 anos como vice-presidente e presidente de uma OSC, e há 7 anos eu sou diretor executivo de uma consultoria em ESG que modela soluções geradoras de impacto social. Por que eu fiz esse mini currículo? Porque eu já sentei de todos os lados da mesa. E por já ter sentado de todos os lados da mesa, eu vejo que faz total diferença quando você tem maturidade, quando você tem senioridade, multidisciplinariedade dentro da OSC para construir junto. Porque principalmente quando a gente senta em frente a uma empresa que trabalha ESG como critério de desempate, é fundamental que você entenda que ponteiros você vai ajudar a mexer delas, seja eles quais forem. Né? Então, isso faz toda a diferença na eficiência do projeto que vai ser construído ou não. Porque, às vezes, ele nem chega a ser construído porque você não se posicionou como um par que vai construir junto algo que vai ser bom para a OSC, que vai gerar impacto socioambiental, seja qual for o impacto, mas que também vai entregar indicadores claros, com fatos, dados, personagens, para quem está viabilizando aquele impacto que vai ser gerado. Porque ninguém dá nada, né? Eu sempre gosto de dizer que eu aprendi ao longo da minha vida profissional que você nunca deve parar em frente ao C-Level para pedir nada para ele. Sente em frente a ele dizendo, eu vou colaborar com a sua necessidade assim, assim, assim. Qual é a sua dor? Como a gente constrói junto? E isso
para ser feito, precisa ter maturidade. Precisa ter solidez de processo, de governança, de saber como você endereça essas questões. Muito bem. Coutinho, quer complementar alguma coisa? Eu quero... Oi. Obrigado. Eu quero talvez trazer alguns dados, porque o que a gente fez na KPMG, numa área de que ela saiu um pouquinho da sala, mas desde 2001 a gente vem trabalhando com a mensagem de que a gente tem que colocar ESG em tudo que a gente faz. É no projeto de supply chain, é numa implementação de ERP, é no projeto, obviamente, de GRC, Governança Risk Compliance, mas um item que a gente pegou e começou a trabalhar muito forte no mercado é que tipo de impacto o ESG traz no valuation do negócio. Então, quando você está interessado em comprar uma empresa, você vai fazer uma due diligence, a gente começou a colocar nas nossas propostas, já há 4, 5 anos, um capítulo de ESG, né? De verdade, pessoal, não para vender mais horas, mas porque a gente entende que isso é extremamente importante. A nossa conclusão é muito simples. O valor do ESG impacta diretamente o valuation. E a gente faz mais ou menos 500, 550 por ano, e a gente foi acumulando dados nos últimos 4 anos. Eu pedi para o meu time aqui, falar, eu quero dados lá para levar no evento. Eles fizeram o estudo aqui que os ESGs que tiveram os scores mais altos, tiveram 21% mais retorno sobre o investimento do que o ESG com score mais baixo. Isso na nossa base de dados. Pode ser que no mercado, de uma forma geral, não seja exatamente igual, mas na nossa base de dados, você ter boas práticas de ESG te traz 21% mais retorno sobre investimento. 53% das negativas de investimento em algum target de M&A tinham algum aspecto de ESG. Então, o negócio, 53%, é uma pequena maioria, mas é uma maioria, apresentaram algum aspecto que incomodou o potencial comprador e o deal não foi fechado. Por que eu estou trazendo esses dois dados? Porque na hora que a gente está trabalhando com due diligence, especialmente, né, um caso mais tradicional, a parte financeira, obviamente, a parte fiscal, que no Brasil é para lá de complexa, né, acabam tomando um corpo muito maior e a gente acaba deixando de lado coisas como, por exemplo, foi o que o meu time elencou aqui como os itens que acabam aparecendo com mais pontos de atenção. No environmental, né, no E. Clima, descarbonização, uso de água e energia. Então, alguém aqui consegue dizer que esses temas não são importantes na condução de um negócio? Acho que é pouco provável, né? Na parte social, como a empresa faz atração e retenção de talentos, como ela cuida de diversidade e como ela preserva a privacidade dos dados dos clientes. Dá para falar que isso não é importante, né? E na parte de governança, obviamente, aspectos de compliance, de riscos, de reputação, e a gente inseriu um campo específico sobre a avaliação do board. O grau de preparação e engajamento que esses profissionais que estão atuando como conselheiros, é sempre difícil para um consultor fazer avaliação de conselheiro, né? Depois ele te pega na curva ali, mas é extremamente importante. Está preparado? Conhece? Tem disponibilidade de tempo? Então tem uma série de fatores de avaliação que a gente considera. Então isso aqui são dados, é o que a gente vive no dia a dia. E é super difícil você convencer os executivos, comitê de auditoria e conselho de administração de inserir esse tópico de ESG na avaliação do negócio. E a gente precisa mudar esse mindset. Talvez seja até mais importante, claro que a parte financeira não vai deixar, né, de existir, obviamente, mas talvez ele seja igualmente importante para se tomar uma decisão. Eu acho que isso ainda está um pouco à margem do processo, de uma forma geral. Eu adorei essa ideia de trazer esse assunto sobre o ROI, porque para mim está muito claro que o que importa não é só o quantitativo, mas o qualitativo. Né? A Mariana, você falou um pouco sobre o tempo, né, que a gente investe, né, e as pessoas que é conselheiro, voluntário numa OSC, não vive disso, né, não vai fazer só isso, né, tem outras atividades. Eu acho que ter essa mentalidade de ROI, de pensar assim, aquele tempo que eu vou dedicar, pode ser 1 hora por semana, que retorno vai ter? Vai ter um retorno mesmo, qualitativo, né? O quanto aquilo que eu vou fazer vai ter um impacto sustentável, realmente, naquilo que eu vou fazer, né? Então, muito obrigado por trazer esse tema do ROI, que eu acho que é bem relevante. Eu acho que, como conselheiro, é um mindset que a gente tem que ter, de manter sempre essa cabeça, assim, de aquilo que a gente vai implementar. Porque a gente não está aqui para burocratizar as coisas, né?
Mas aquilo que a gente vai implementar, essa governança, trazer mais maturidade, o quanto isso realmente vai trazer ROI para a Oscar, o quanto isso vai tornar isso mais, a gente vai tornar as organizações mais eficientes, né? Mariana, quer falar? Cirilli, o André traz essa parte, né, do ROI e como eu falei, eu trabalhei em três vertentes, em 3 fundos de investimento, né, depois, agora eu estou numa consultoria, mas antes foram 3 mudanças. E eu tive a sorte, André, de fazer mais de 8 M&As ao longo da minha carreira, mas todos levando em conta ESG. Inclusive liderando, tá, o processo ESG. E eu posso dizer na prática, né, você teve aí um dado 500, mas assim, ao longo desses 20 anos, eu posso dizer na prática que também não fechamos deals, isso 8 assim, concretizados, mas tantos outros que não foram concretizados pelo aspecto ESG, principalmente com risco de imagem e reputação, né? Então, assim, é extremamente relevante, é extremamente importante, né? Você não quer, o famoso, diga-me com quem andas, te direi quem és. Os fundos não vão colocar o dinheiro se não tiverem essa transparência. Então, é fundamental que a gente também mude essa questão do negócio social, como a Daniela bem trouxe. Eu acho que as OSCs, elas são, de fato, negócios sociais, e é isso que precisa ser visto, né? Não como uma simples ajuda, um apoio, não. Eles são agentes transformadores da sociedade, né? Então, a gente precisa ser visto, de fato, como um negócio social. Precisa ter esse fortalecimento e essa robustez para que, de fato, essas empresas invistam, e isso tem que ser através de um processo, e que seja mais suave, que não seja tão burocrático, até por conta, assim, a Cris, de forma muito assertiva, fez também o nivelamento, né, das OSCs, e que eu acho que é isso mesmo, né, já funciona assim no mundo corporativo, precisa ter esse nivelamento, mas precisa ter todos esses sistemas, controles e transparência, senão você não vai ter o apoio financeiro que você precisa para, de fato, ter o seu propósito, ter esse alinhamento de valores, né? Como o Bira trouxe, como a Dani trouxe. Então, assim, precisa ter esse alinhamento de valores para, de fato, impulsionar esses negócios sociais, que são negócios sociais e que são, sim, agentes de transformação. O Bira falou sobre jornada, o André falou sobre mudança de mindset. Numa jornada, o primeiro passo é o letramento. E olha que riqueza que nós estamos aqui, todos nós aqui numa manhã, né, falando um pouco sobre isso, vibrando, comemorando uma plataforma que é inovadora e que traz esse caminho, principalmente para os OSCs, mas, assim, a gente precisa também entender que do lado do investidor é fantástico, é um ganha-ganha, tanto para as OSCs como para o investidor, né, porque o investidor vai ter já o seu caminho melhor traçado, vai ter uma transparência melhor. E eu também venho do lado de auditoria, André, a gente sabe que a auditoria é uma foto, mas ter uma KPMG Watch por trás da plataforma, apoiando, né, eu sou conhecedora e usuária, né, da plataforma, mas assim, ter isso por trás é fantástico, porque de fato traz isso para o investimento social, esse olhar de robustez, de falar, não, pera, eu vou apoiar esse projeto e esse projeto vai me trazer o ROI, mas também vai mitigar o meu risco, porque eu estou vendo que vai chegar na ponta, que vai ter esse investimento de fato, vai ter esse impacto social, ambiental, que seja de fato investido. Então, assim, por onde você olha, tem que de fato ter esse robustecimento, né? Tanto do negócio social, como também para o investidor. Precisa ter. Eu gostaria só de complementar um ponto que eu acho que é super importante, que quando a gente fala de maturidade, processos, KPIs claros, medir social ROI, ajuda muito a gente num desafio que é o seguinte: não existe sucesso só se você sai do 0 e chega no 100. Numa visão de jornada, você tem que saber reconhecer pontos de vitória no 10, no 15, ainda mais dependendo da complexidade do impacto, se isso é transformacional. Você não vai dizer que o seu projeto é um sucesso só se a pessoa saiu de uma comunidade vulnerável e chegou em Harvard.
Você tem inúmeros pontos de celebração nessa jornada que servem, inclusive, da porta para dentro do patrocinador, de ter ponto de celebração para o time chegar para o board e falar: olha como é que nós estamos evoluindo, olha como é que vamos continuar, a próxima etapa vai demandar X e Y, né? Então, tudo isso que a gente fala de maturidade, de tudo que a gente está aqui, né, o tema base, ajuda a gente a saber que existe pontos de celebração entre 0 e 100. Eu acho que dar essa visibilidade, né, realmente é muito importante, né, a todos esses passos, né. Não sei como que está em termos de tempo, Gaia, me ajuda. Tem tempo para pergunta ainda? Sim? Gente, alguém quer fazer um comentário, uma pergunta? Tem microfone? Tá. Bom dia, aqui é o Thierry. Painel fantástico aí, muitos insights. Realmente, como a Dani falou, acho que todo mundo ONG tem que ser lucrativo de fato, mas hoje o que atrapalha? Porque, por exemplo, o título aqui eu também fico refletindo, SG como critério de desempate, parece que virou um desempate, não é o critério fundamental, não deveria ser o primeiro critério, e a gente tem aqui primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, vem surgindo forte o setor 2,5, na visão de vocês, o que acaba atrapalhando? Não deveria ser uma coisa só olhando, tá? Porque a gente tem que dividir tanto, porque se você olhar, todo mundo deveria olhar o lucro, só que a forma de distribuir que deveria ser diferente. Eu acho que essa muita divisão, até o segundo setor 2,5, por exemplo, faz essa ponte, é super relevante e deveria talvez ser o futuro, na minha opinião. Qual que é a opinião de vocês? O que acaba atrapalhando isso, até para que a gente colocou o critério de desempate e não como o primeiro critério final? Obrigado. Alguém quer responder? Acho que só para introduzir, eu acho que assim, a gente tem que entender o que é fim e o que é meio, né? Só para lançar a ideia. Thierry, obrigada, viu, pela pergunta. Bom, eu atuo, você sabe, somos amigos, eu atuo já há muito tempo liderando essa agenda, né? Então, assim, acredito que com todo o cenário geopolítico do ano passado para cá, a agenda ESG, ela foi muito, apanhou bastante, né? Acho que como tudo na vida também, alguns anos anteriores, subiu-se muito o conceito, pessoas também nem sabiam, né, assim, o que eram e, eu sou especialista em ESG. Eu acho que tem de tudo, né, para variar no mercado. Sobre o teu ponto, se é um critério eletivo de desempate, eu vejo como um critério decisório, mas não de desempate, eu vejo como um critério mesmo de instituição. Ou seja, se você não tiver essas bases sólidas, e você vai fazer uma análise de riscos usando o COSO e vai falar, pera, deixa eu ver qual que é o meu apetite ao risco. Isso dá para eu mitigar? Isso dá para eu transformar? Ok, vou assumir esse risco. Isso aqui não tem jeito? O exemplo que eu dei de algo que a gente já tinha investimento, assim, mais de R$1,5 milhão em due diligence e não fomos em frente com o deal. Por uma questão de pessoa politicamente exposta e riscos de imagem e coisas ali que estavam, e a gente percebeu no questionário de comunidade, a gente percebeu que tinha sujeirinha embaixo do tapete. E a gente não quis assumir esse risco. Então, se você falar para mim, foi um critério de desempate? Não, foi o critério raiz, né? Eu vejo assim, foi o critério raiz. Eu acredito também que a gente tem que desmistificar um pouco. O ESG, ele transaciona por vários assuntos, né, no mundo corporativo. Então, a gente também tem que desmistificar. O ESG também não pode ser esse grande guarda-chuva, né? Ele tem essas bases sólidas, mas ele também não pode... Porque se você abraça o mundo, você não abraça ninguém, né? Então, assim, esse conceito que o André trouxe, principalmente de mudança de mindset, acredito que principalmente de gerações anteriores, né? De mudança de mindset, de colocar no ROI elementos ESG, e principalmente
também nos negócios sociais de ter o ROI social, de ter essas celebrações como o Bira trouxe. E isso eu vejo também eu vivi isso na prática. Na última empresa que eu atuei, mais de 1.300 funcionários, fora 800 indiretos diariamente, a gente teve que aprender a comemorar os pequenos passos. Porque a gente só celebrava fim de ano. E cultura, principalmente corporativa, e vale também para os negócios sociais, você vai construir realmente no dia a dia. Então, é um aprendizado. Eu acho que todo mundo está... Ontem eu ouvi a Cristina Junqueira, né, do Nubank, falando uma coisa que é verdade. Eu acredito que todos nós aqui acordamos de manhã falando, poxa, eu quero fazer uma coisa legal. Ou quero ser um bom pai, quero ser uma boa mãe, quero ser um bom líder. Ninguém vai acordar e falar, quero... Né? Então, eu acho que é um pouco isso também, da gente alinhar as expectativas e saber que a gente está num momento social também de muita evolução, de muitas mudanças, e que a gente precisa também aprender com isso, né? É um aprendizado para todos, né? Ninguém aqui nasce sabendo, a gente tem graus de evolução e eu acredito muito que é um critério fundamental, não é só de desempate. Você não quer perguntar aqui? Qual só meu complemento? Complemento bem rápido. Tá funcionando? Tá. Eu acho que eu me lembrei aqui de uma fala do Simon Sinek, que ele fala assim, talvez a decisão corporativa mais difícil seja mandar embora o seu melhor vendedor que tem um péssimo comportamento. E tem uma certa analogia com o que a gente está falando aqui. Tem uma certa analogia com o que a gente está falando aqui, né? Porque é muito difícil você largar um deal que tenha problemas, entre aspas, né, de ESG, se ele for financeiramente muito bom. E ele tem que ser largado. Né? Então, não exatamente como um desempate, mas ela falou do upside, né? Talvez o downside desse aspecto é o grau de relevância que ele tem, porque você sabe que a médio e longo prazo ele vai ser danoso, mas a curto prazo ele é bastante atraente. Então, tem que olhar para isso. Né? Ela deu exemplos de que ela largou deals que tinham esse componente, mas a prática no dia a dia hoje, eu diria que a maioria fecha o deal. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Minarro, eu sou conselheiro embaixador aqui do Engaja Brasil, convidado pela Cris. Faço parte também da Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, sou conselheiro eleito lá. E também faço parte, sou membro da ISO e da ABNT, na parte de comissão de normas ESG. E eu queria fazer uma pergunta para o André Coutinho, do ponto de vista da KPMG. Onde está hoje o maior gargalo de governança no terceiro setor? Ele está na liderança, nos processos, nas métricas ou na transparência? Olha, então é difícil você pontuar assim, né? A gente faz muita análise lá de quais são os tops e tal, né? Mas acho que tem uma questão aqui ainda de adotar modelos que sejam, eu acho que a Engaja vem para isso, né? Adotar modelos que sejam reconhecidos pelo mercado e que tenha uma capacidade de análise, de observação importante. Formação de talentos tem sido um aspecto importante também. Você citou transparência. Talvez aqui no aspecto de transparência diferente de uma companhia aberta, né, com o dever, né, se bem que não é o dever, é o desejo de informar, né, que o IPGC prega, mas nesse caso aqui a gente tem que tomar muito cuidado com dados, informações. Eu acho que os aspectos de tecnologia que estão se avançando muito rapidamente nas organizações, no terceiro setor ele é mais complexo, porque o investimento em tecnologia no Brasil é extremamente caro. Né? Então, acho que talvez até uma puxada que a gente podia dar aqui, Cris, eu fiquei pensando, por exemplo, por que a gente não cria um agente de AI, por exemplo, para ensinar Coso e colocar dentro da plataforma do Engaja Brasil ali, que todo mundo possa ter ali um modelo conversacional para isso, né? Então, acho que esses investimentos, eles são super importantes. Acho que é um pouco de tudo, assim, Antônio. É difícil precisar qual é, mas eu acho que formação de talentos talvez me pegaria um pouco mais. Eu acho que no final das contas, a peça humana, né? O ser humano é que vai gerenciar tudo isso, né? Então, no final das contas, a gente tem esse olhar para o ser humano, acho que é importante. E tem uma coisa, gente, confiança não se compra. Confiança se conquista, né? E essa confiança, ela vem muito dos comportamentos, justamente, que a gente tem, né? Que passa pelo ser humano, né? Então, acho que, tomando até aquilo que você falou, acho que pensando nessa questão do meio e do fim, né? Tudo que governança, maturidade, tudo isso aqui,
é um meio para conquistar justamente o nosso fim, que é o propósito da OSC, que é o propósito do terceiro setor, de impactar a sociedade, de fazer muitas vezes o papel que o governo não consegue fazer, o segundo setor não consegue fazer, e justamente ter esse impacto, né? Então, acho que a gente não pode perder o foco sobre o principal propósito, né? É importante tudo aquilo que a gente está falando, mas isso é um meio, né? A confiança é um meio. Eu acho que isso passa pelas pessoas. Gaia, acabou, né? Posso só Então, complementar o que você falou? diga. E respondendo um pouquinho do que o Thierry colocou sobre as empresas 2,5, a gente não tem essa legislação ainda no Brasil, mas quando a gente olha para as empresas que realmente querem ter uma intenção de impacto socioambiental e crescente no mercado, a gente está falando de um mercado que impulsiona, inclusive, que a legislação mude. É sobre isso. Quanto mais consciência a gente tem no mundo das empresas e de que elas têm que mudar para cumprir a sua função social, advogados saberão, artigo 154 da Lei das SAs, função social da empresa, mais a gente vai conseguir complementar ou empurrar que a própria legislação consiga nos dar o direito de ter empresas 2,5 aqui no Brasil. Então, acho que uma coisa complementa a outra, mas nasce da conscientização, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Gente, a gente podia falar muito, né? Tem assunto, não falta. Um dia a gente organiza um seminário, né? Uma coisa maior, com mais tempo, né? Mas vamos lá, gente. Muito obrigado a cada um de vocês, tá?